temos vivido o sobrenatural de Deus. Esse Deus, ele tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem sido fiel, justo e verdadeiro. Só não é mais porque a gente pisa na bola, né? A gente falha, mas Ele nunca falha conosco. Nossa mãe pode falhar conosco, nosso pai pode falhar conosco, nossos filhos, nossos pastores, nossos irmãos, todos podem falhar uns com os outros, mas esse Deus, ele nunca falha. E aquilo que ele promete, ele cumpre, e ele zela para cumprir a sua palavra. Você já pensou nisso? Ele zela, ele está ali olhando, né, para cumprir tudo o que está escrito na palavra dele. Basta nós o quê? Confiarmos e acreditarmos que essa palavra, para que essa palavra se faça verdade na nossa vida. Mas nós somos seres humanos, né? E nós falhamos e nós erramos. Como já foi falado aqui, nós não confiamos e nós não acreditamos. E é por isso que às vezes as coisas, elas não dão certo. Mas se nós fizermos tudo conforme a receita aqui, conforme o manual, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. A forma que vai dar certo lá na frente, talvez não seja do jeito que a gente quer, mas o final sempre dá certo. Sempre dá certo. Josué capítulo 2, você abre comigo, uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu queria compartilhar alguns minutos com você, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que está escrito aqui em Josué capítulo 2, a partir do 1. A Bíblia diz assim: de Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saieis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão,
os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos no coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Amém? Senhor, obrigado por essa noite tão maravilhosa. Obrigado porque já fomos ministrados nesta noite, Pai. Que o teu sangue, Pai, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos transforma e ele nos restaura. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso ânimo, o Senhor é a nossa justiça. Senhor, Tu és a nossa alegria, Pai, Tu és a nossa paz, Pai. Tu és, Senhor amado, o nosso Deus, Pai. Nós queremos verbalizar isso, Pai, sempre, que Tu és o nosso Deus, Pai. E nós somos muito gratos a Ti, porque um dia nós Te conhecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se você prestou atenção, o pastor orou 2 vezes hoje, falando de oportunidades. Oportunidade de ser restaurado, oportunidade de ser liberto, enfim. Eu creio que Deus nos dá, a todo ser humano, oportunidades. Cabe ao ser humano o quê? Aceitar essas oportunidades ou não. Oportunidades de sermos um marido melhor, oportunidades de sermos pais melhores, oportunidade de sermos filhos melhores, de sermos profissionais melhores, onde quer que nós atuemos. Deus nos dá a oportunidade de sermos ministros melhores. Só que, como eu sempre falo, e sempre falei em casa, sempre falei aqui, é tudo condicional. Nós falamos isso na escola dominical. Eu tenho que querer, você tem que querer. Você tem que aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá para que nós sejamos pessoas melhores. E quando eu penso nisso, em oportunidades, eu sempre lembro de um amigo meu, do Davis. Lá ainda em Diadema, quando nós trabalhávamos lá. Um menino muito esperto, um menino cheio de vida, começou na empresa como... Eu não sei se aqui em Indaiatuba tem guardinha. Lá em Indaiatuba, lá em São Bernardo tinha guardinha. Então ele ficava só na máquina de xerox, tirando xerox para nós, né? E ele era muito esperto, né? Ele era aquele tipo de pessoa que vende o almoço para comer na janta, sabe? Dá nó em pingo d'água, né? Então, eu sempre via nele muito potencial, né? Via nele um potencial enorme para ele desenvolver
e ser um bom profissional. E sempre nas minhas conversas eu dizia assim para ele: Davis, toma cuidado. Você é um menino esperto, inteligente, né? Só que vai aparecer dois caminhos para você. Vai aparecer um caminho mau e o caminho bom. E você vai ter que escolher. E aconteceu o quê? Que na empresa, a Imbra, sempre nós tivemos muita liberdade. E você tinha que saber usar essa liberdade, para o lado bom ou para o lado ruim. E ele o quê? Escolheu o quê? O lado ruim. Só para a gente resumir a história, se envolveu com algumas situações não tão boas, não aproveitou a oportunidade que a empresa estava dando e acabou se envolvendo em coisas erradas e acabou sendo mandado embora, dispensado. Aonde eu quero chegar com isso? Que foi dada uma oportunidade para ele. Assim como para nós, também já foi dado muitas oportunidades na vida. E a gente o quê? Não soube aproveitar. Estou falando alguma coisa errada? Não. Eu já tive muitas oportunidades para mim e eu não soube aproveitar. Deus me deu, olha, é para você. Não, não quero. E hoje nós temos a oportunidade. Nesse tempo tão caótico que nós vivemos, nós temos a oportunidade de sermos restaurados, de sermos curados, de sermos libertos, né, de sermos transformados, mas tudo isso o quê? Verdadeiramente. Tudo isso o quê? De coração. Tudo isso, né, com vontade, com ousadia, com intrepidez, né, de chegarmos no Santo dos Santos e dizermos assim: Senhor, eu quero ser mudado. Né? E nós temos a oportunidade. Né? Eu vi um pastor dizendo no celular que quando nós morrermos, acabou. Acabou. E nós sabemos o dia e a hora que vai acontecer isso? Claro que não. Então nós temos a oportunidade o quê? Hoje. Ela é hoje. Para nós nos colocarmos o quê? Na presença de Deus. E sermos pessoas melhores. E pararmos do quê? De enganar a nós mesmos. Achando que estamos certos, mas estamos errados. Temos a oportunidade hoje do quê? De mudarmos as nossas vidas, de mudarmos as nossas atitudes, de mudarmos os nossos pensamentos, de mudarmos tudo aquilo que fazemos, né? Temos a oportunidade hoje, em nome de Jesus. E esse texto que nós lemos tem tudo a ver com o quê? Com oportunidade. Essa mulher aqui, Raabe, todos nós conhecemos. Raabe teve talvez a única oportunidade na vida dela de mudança de vida, de ser uma pessoa diferente, de passar para o outro lado, o lado do Deus vivo, do Deus de Israel, e ela não perdeu essa oportunidade. Ela o quê? Abraçou essa oportunidade. E quando essa mulher faz isso, habilita nela, né, o poder de Deus sobre a vida dela. Essa habilitação de ela, num simples ato, né, de esconder os espias, habilitou para ela o quê? Segurança. Habilitou para ela o quê? Livramento. Mas não foi só para ela. Foi para ela, foi para a família dela, para o pai, para a mãe, para os filhos, foi para todos. Olha só, o que uma atitude, o que uma ação de um ser humano, o que Deus pode fazer na vida dele. Só que todos querem? Não, foi falado aqui domingo, né, na pregação, se não me engano, né, que nem todos querem. Isso é para aqueles que o quê? Querem.
querem viver uma vida de fé, querem ter o compromisso de estar na igreja, de ouvir a palavra, e essa palavra se tornar o quê? Rema na vida dessa pessoa, que vai trazer o quê? Mudança para as vidas, que assim aceitam. Mas nem todos querem ser como Raabe, que correu o quê? Riscos de segurança, né? Ela se sacrificou, né? Mas nem todos querem se arriscar, nem todos querem se sacrificar, nem todos querem o quê? Fazer com que essa palavra confronte a sua vida e realmente, verdadeiramente traga a mudança. Senão de nada vale, não é verdade? Quando essa palavra não traz nenhuma mudança para nós. E é interessante, eu li até o versículo que o quê? Que os homens falam assim para ela, olha, a gente vai voltar. E você coloca o quê? Um pano, né? Um cordão escarlate o quê? Um pano vermelho na porta. Que isso vai o quê? Trazer o quê? Livramento para você. Foi igual foi feito lá no passado, né? Cingir de sangue as ombreiras da porta e passavam se matando e a porta estava lá manchada e não acontecia nada. A mesma coisa. É a mesma coisa. Nós precisamos o quê? De dedicação. Nós precisamos nos dedicar. Assim como o Raabe fez. Nós precisamos o quê? Nos sacrificar. Cada um aqui de nós, né? Não pense que por você ser mais jovem ou mais velho, né, tá todos inseridos o quê? Em nós nos dedicarmos a esse evangelho, nós nos sacrificarmos nesse evangelho, para o quê? Para que tudo aquilo que está escrito aqui na Bíblia, todas as promessas dele se cumpram na nossa vida, em nome de Jesus. Precisamos fazer algo, precisamos nos dedicar. Raabe, depois desse fato, depois dessa ação dela, ela viveu um novo tempo. Uma mulher que era prostituta, né? Uma mulher que a sociedade não dava nada para ela, mas num simples gesto, numa simples atitude, gerou o que para ela? Bênçãos espirituais. E eu tenho certeza absoluta que Raabe não foi mais a mesma. Mas ela aproveitou aquela oportunidade. Ela aproveitou aquela situação que Deus estava propondo para ela. Tocou no seu coração e ela aceitou. Mas por que ela fez isso? Uma boa pergunta, né? Porque ela conhecia Deus. Se você pegar o texto aqui e voltar um pouquinho, olha, esse Deus que abriu o mar vermelho, né? Esse Deus, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ela conhecia Deus, ela sabia. Apesar de estar naquela condição de prostituta, mas ela conhecia Deus. E a oportunidade que chegou até ela abraçou. A Raabe não fazia parte do povo de Deus, mas começou a fazer, depois que o quê? Dessa ação. Depois, né, dessa coragem que ela teve, ela começou a fazer parte do Deus Altíssimo. E aí cabe uma pergunta para nós. Fazemos parte do Deus Altíssimo, do Deus de Israel? Né? Estamos inseridos nesse Deus? Estamos, né, inseridos dentro dessa condição que nos dá todos os direitos que estão escritos aqui na palavra de Deus? Né? São perguntas que eu começo a fazer para
para mim mesmo, né, todos os dias. E são situações, são perguntas que nós devemos fazer para cada um de nós. Será que verdadeiramente eu sou como Raabe? Não importa a condição que você está, né? Não importa. Mas o importante é o quê? Nós aproveitarmos as oportunidades que temos. E hoje é uma oportunidade. De sairmos daqui o quê? Diferentes. De sairmos daqui cheios da presença de Deus. De sairmos daqui animados, sairmos daqui restaurados, com a convicção que Raabe teve. Com a convicção que Raabe teve que ela seria o quê? Poupada. Nós estamos aí nesse mundo que está se convergindo para a coisa mais terrível, que nós estudamos em Apocalipse, né? E precisamos ter essa certeza, que quando tudo se tornar difícil, e já está, nós seremos o quê? Poupados. Porque nós somos o quê? Lavados e remidos por esse sangue que nós cantamos. E esse sangue, ele nos liberta. Tudo o que Jesus poderia fazer por nós, ele já fez. Que foi na cruz do Calvário. Morrendo, entregando a sua vida. Pela minha vida e pela sua vida. E a gente vive pedindo as coisas para ele, né? Claro, nós somos seres humanos, né? Nós pedimos. Mas a coisa mais preciosa que ele fez, que ele poderia fazer, ele já fez. Que era morrer por nós, né? Nos assegurando o quê? Vida abundante, nos assegurando salvação, nos assegurando que um dia iremos morar com ele eternamente no céu. Josué, capítulo 6, verso 25, diz assim: Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Olha só que maravilha, né? Olha só o que habilitou na vida dessa prostituta. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os espias. O que nós temos feito para que Deus poupe a nossa vida? O que temos feito para que esse Deus conserve a nossa vida até aquele grande dia? O que temos feito para sermos salvos em Cristo Jesus? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta que nós devemos fazer a todos nós, todos os dias da nossa vida, né? Pode se alimentar de todas as bênçãos da terra prometida. Olha só, nem Moisés entrou na terra prometida, mas Raabe entrou, tá vendo? Raabe entrou. E ela pôde, o quê? Desfrutar da terra prometida por causa dessa oportunidade que ela agarrou. Pelo poder do sangue de Jesus, nos tornamos herdeiros das mesmas promessas feitas a Abraão. Olha só o que esse sangue, né, nos garante, né? É interessante nós vermos isso que aconteceu com Raabe e trazer para os nossos dias. É interessante ver o status da nossa vida. Como que está a nossa vida? Como que está o status da vida de cada um aqui? Como que está? Nossa vida pessoal, como que anda? Nossa vida profissional, nossa vida espiritual, como que anda a nossa vida? Né? Se nós formos fazer uma análise aqui e vermos como que está o status. Será que o status está bom, está médio, está ruim? Eu acredito que o status de Raabe, né, se elevou depois dessa oportunidade que ela teve e ela agarrou.
E que nós também possamos fazer essa análise. Como que está o nosso status? É interessante, e para terminar, que se você for lá em Mateus capítulo 1, verso 5, não sei se você já prestou atenção, na genealogia de Jesus Cristo. As pessoas não gostam de ler genealogia, né? Dizem que é chato. Mas a genealogia de Jesus Cristo diz assim, Mateus 1,5. Salmão gerou a Raabe, a Boaz. Esse de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Aonde eu quero chegar aqui? Que essa oportunidade agarrada por Raabe, né, fez com que ela até participasse do quê? Da genealogia de Jesus Cristo. Olha só que maravilha, né? Esse Boaz aqui, ele é bisavô de quem? De Davi. Bisavô de Davi. E que eu quero deixar nessa noite, é que nós possamos aproveitar as oportunidades que são dadas. O pastor sempre fala que ele trabalha lá no cemitério, e lá ele vê muitas pessoas que, como que eu posso dizer, com remorso, né? Por não ter feito coisas, né, que deveriam ter sido feitas nas oportunidades que foram lhe dadas. E que isso, em nome de Jesus, não aconteça conosco. Que a gente possa aproveitar as oportunidades que são dadas a cada dia da nossa vida. Nós temos um inimigo, e foi pregado aqui domingo também. E esse inimigo, ele vai fazer de tudo para tirar as bênçãos de Deus da nossa vida. E ele vai nos dar oportunidades também para sairmos desse caminho de Deus. Mas que a gente possa estar atento, que a gente possa estar ligado, né? Para que a gente recuse essas oportunidades do inimigo, mas aceite as oportunidades de Deus. Porque Deus, Ele vai deixar você decidir. E que você decida como Raabe decidiu, da melhor maneira possível. Que você decida da melhor maneira possível e fique sempre do lado de Deus. Mesmo difícil, mesmo chorando, mesmo lutando, mesmo caindo aqui e acolá, mas que você decida ficar do lado de Deus, para que nós não soframos desse remorso. Olha, eu poderia ter feito mais, aquela oportunidade que eu tive, eu poderia ter aproveitado. Não, mas que nós possamos aprendermos, quem diria, né? Aprender com uma prostituta, a aproveitarmos as oportunidades da vida melhor e sempre ficar do lado de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Vamos orar? Feche os teus olhos. Que você peça para Deus discernimento, para você aproveitar as oportunidades melhor da tua vida. Peça perdão se você não está aproveitando. Faça uma reflexão, em nome de Jesus. Eu vou orar, mas que você também ore aí, ore pela tua vida, pela tua família, em nome de Jesus. Pai, como a tua palavra é maravilhosa, Pai. Ela nos ensina a cada dia, Senhor. Deus, de hoje nós aprendemos com Raabe, Pai. Deus, essa mulher, Pai eterno, que nos ensina, Senhor amado, a aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá da maneira certa. Raabe aproveitou, Pai. Oh Deus, e habilitou na vida de Raabe, Pai, livramentos. Habilitou na vida de Raabe, Senhor amado, proteção. Habilitou na vida de Raabe salvação, Pai.
Deus, ela foi poupada, Senhor amado. Nada aconteceu, Senhor amado, com ela, com a sua família, com a sua casa, Pai. Deus, que nós também possamos ser assim, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá, Senhor amado, para habilitarmos na nossa vida, Senhor amado, salvação para nós, salvação para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa esposa. Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos, Senhor amado, ter o discernimento, Senhor amado, para sempre, Pai, analisarmos e sempre ficarmos, Senhor amado, do lado do Senhor, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por cada um que veio, Pai eterno, e que essa palavra, Pai, tão simples, Pai, mas que ela traga vida, Pai, que ela traga vida, Pai, nos corações, Pai, e que ela possa, Pai, em nome de Jesus, por alguns dias, Pai, ou por alguns meses, ou por alguns anos, Pai, ficar alicerçada dentro do nosso coração, Pai, e sempre nos lembrarmos, Pai, de Raabe, Pai. Em nome de Jesus eu oro.